Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia super poderosa que está mudando o jeito como as empresas e equipes pensam em inovação. Vamos falar sobre a teoria U. Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta que talvez seja bem familiar. Por que será que tantas vezes, nas nossas equipes, nas nossas organizações, a gente trabalha, se esforça e, no fim, o resultado é algo que ninguém queria de verdade? Parece que a gente fica preso num ciclos que só frustram todo mundo, não é? Então, a raiz desse problema, na maioria das vezes, é que a gente opera com base em padrões antigos, em velhos hábitos. E aí, quando os desafios aparecem, a gente tem uma escolha fundamental entre dois caminhos a seguir. De um lado, tem o que se chama de caminho da ausência. Pensa num U de cabeça para baixo. É um caminho marcado pela negação, por apontar o dedo, pela culpa. Já do outro lado, tem um caminho da presença. Esse sim exige mente aberta, coração aberto e vontade aberta para conseguir enxergar novas possibilidades. E para seguir esse caminho da presença, é preciso ter um guia, um mapa. E é exatamente aí que entra a teoria U. No fundo, a teoria U é uma espécie de tecnologia social. Mas calma, não tem nada a ver com aplicativo ou aparelho eletrônico. É, na verdade, um método prático que foi desenvolvido lá no MIT pelo Otto Scharmer. O objetivo é justamente ajudar as equipes a quebrar esses padrões antigos e, de verdade, criar em conjunto um futuro que ainda nem existe. E olha que interessante essa analogia. A gente está acostumado a olhar para a planta, né? Para os resultados que a gente vê. Mas a teoria U convida a gente a inspecionar o solo, as raízes. Ou seja, olhar para aquele lugar interno, escondido, de onde as nossas ações realmente nascem. O método todo funciona como uma jornada, seguindo o formato desse U. São 5 movimentos principais, que guiam o grupo para descer por um lado do U, chegar num ponto de reflexão bem profunda lá embaixo e depois subir pelo outro lado, já partindo para a ação. Então, o ponto de partida é esse. A jornada começa com uma descida. É um processo de deixar para trás os velhos julgamentos, sabe? Para conseguir ver o mundo com um olhar novo, com olhos de primeira vez. Isso começa com o co-iniciar, que é juntar um grupo comprometido com a causa. E logo depois vem o co-sentir o sistema, que é mergulhar de cabeça nele, ouvir de verdade com empatia, sem ficar julgando o tempo todo. E para conseguir fazer essa descida é preciso ativar três, digamos, inteligências que todo mundo tem. A mente aberta, para suspender o julgamento. O coração aberto, para se conectar com a empatia. E a vontade aberta, que é a coragem de largar o passado, para poder abraçar o que está vindo de novo. Agora, a gente chega na base do U. Esse é o ponto de virada da história toda, o estágio mais crucial dessa jornada. Esse estágio se chama presenciar, ou em inglês, presencing. É uma mistura de presença com sentir. Mas não é só uma pausa para o café, viu? É um estado de quietude, de conexão profunda mesmo. É hora de deixar o barulho de fora de lado e acessar uma fonte interna de saber, de intuição. É aqui que o futuro que quer surgir começa a ser sentido, antes mesmo de ser pensado. E tem uma citação da pesquisa do Otto Scharmer que resume isso de forma brilhante. Ela mostra por que esse trabalho interno é tão, mas tão fundamental para criar mudança do lado de fora. A frase é: o sucesso de uma intervenção depende da condição interna do interventor. Faz todo sentido, né? Bom, a partir desse lugar de conexão profunda, a gente começa a subida pelo lado direito do U. Agora é uma fase focada em botar a mão na massa, em trazer esse novo futuro para a realidade. E como isso acontece? Primeiro, cristalizando uma visão coletiva bem clara do que se quer criar. E, em seguida, co-criando, ou seja, construindo protótipos, testando as ideias no mundo real, aprendendo com o que dá certo e o que dá errado. Ok, tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então vamos ver como essa jornada funciona na prática, no mundo real. Um exemplo que ficou clássico é o da Nike, lá nos anos 90. A empresa enfrentava um desafio enorme. Como se tornar uma companhia de verdadeiramente sustentável? Era um problema bem complexo, que precisava de mais do que só uma solução superficial. E a líder Darcy Winslow foi quem ficou com essa missão. E o que a equipe da Winslow fez? Basicamente, seguiu a jornada do U. Eles observaram o sistema inteiro, desde a produção até o descarte dos produtos. Mergulharam numa reflexão profunda sobre o propósito da Nike. Prototiparam novas ideias e, no fim, conseguiram gerar uma mudança que impactou a empresa toda.
E os resultados foram incríveis, super transformadores. Levaram a inovações práticas, como começar a usar algodão orgânico, reduzir drasticamente o uso de químicos e, mais do que isso, eles conseguiram incorporar a sustentabilidade lá no DNA da empresa, na cultura e nas operações do dia a dia. Esse caso da Nike mostra direitinho como a teoria U pode trazer benefícios que vão muito além de resolver um único problema, sabe? Ela acaba promovendo uma inovação que se sustenta, um engajamento total das pessoas e uma coesão muito maior na equipe. Então, o ponto central aqui é que a teoria U funciona como uma estrutura, um caminho para a gente mudar a nossa consciência coletiva. É para a gente parar de só reagir repetindo o passado e começar a sentir e a construir juntos o futuro que está querendo nascer. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, que é a chave de tudo. Quando se está liderando uma mudança, vale se perguntar: de qual lugar interior a atenção e a ação estão vindo de verdade?